Caríssimos irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais um vídeo de reflexão no apostolado de José Henrique. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro. Vamos meditar São Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Um fruto abundante e vós haveis de dar. João 15, 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho de hoje perdoa todos os nossos pecados. Amém. Amém, assim seja. Amados irmãos e irmãs, os fariseus perguntaram a Jesus, questionando sobre o reino dos céus. Como chegaria o reino dos céus? Infelizmente, os fariseus não enxergavam que o reino dos céus já estava entre eles, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus não vem ostensivamente, como o Senhor fala, afirma. Nem se poderá dizer está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Feliz aquele que reconhece o Senhor. O reino de Deus acontece na Eucaristia. O reino de Deus acontece quando existe amor, quando existe paz, compreensão, quando existe a esperança, quando existe o amor. O reino de Deus acontece quando você convida, quando eu e você convidam o reino de Deus para acontecer. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver só um dia do Filho do Homem e não podereis ver. Olha, infeliz do homem que não tem a graça de Deus. Infeliz do homem que não tem a graça de Deus. Esse é infeliz, esse é triste, esse está perdido. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Como diz a palavra, pois é como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Jesus já profetizando a sua segunda vinda. Nem os anjos do céu sabem, ninguém sabe. Nem os profetas, ninguém sabe quando será a volta do Senhor. Pois que o Senhor nos convida: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei e crede no Evangelho. Porque não sabeis o dia e nem a hora. Será como um relâmpago. Se nós estiver vigiando, e não é só viajando, é vigiando, em prontidão e vigilância, seremos salvos. Se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver em oração, se a gente não estiver em comunhão com o Senhor, seremos condenados, seremos perdidos, estaremos perdidos. Porque antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Ou seja, Jesus profetizando que ele ia morrer por nossos pecados. Ele ia nos salvar na cruz. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado, ele tira na medida que eu digo sim a Deus. Na medida que eu digo, eu creio em um só Deus, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Em um seu único Filho, Jesus Cristo. Crer em Jesus, seremos salvos. Não crer em Jesus, seremos condenados. Então não deixamos que nosso Senhor morra em vão na cruz. Dizemos sim a Deus para nos salvar, para nos viver essa graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua mãe, Maria Santíssima.